Vascaíno, você sabia que a 777 apresentou um documento ontem na Justiça Brasileira, mas sem revelar quem realmente manda na empresa? É pior. Outra coisa, como é que o ex-presidente do Vasco, o senhor Jorge Salgado, aceitou vender a Vasco da Gama SAF sem saber exatamente quem está por trás dessa compra? Você acredita nisso, que ele não sabia? Vou te explicar direitinho e revelar os próximos passos desse imbróglio todo que está acontecendo. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e aproveita e ative o sininho de notificações. Aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto para esse assunto, porque a gente tem que raciocinar um pouco e pensar e entender o que realmente está acontecendo. Olá, Vascaíno! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e esse é o programa de sábado, né, que a gente faz pela parte da manhã, final da manhã, início da tarde, né? Hoje é sábado, dia 22 de março de 2025. Olha, eu vou te colocar a parte de toda a situação que está acontecendo. Não sei, acho que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é importante para que a gente possa entender tudo que está acontecendo nesse imbróglio da 77 partes. Ah, André, isso é importante é campo em bola, meu amigo. O que acontece em campo e bola depende dessa situação, porque essa situação pode fechar o Vasco pode acabar. Então, acho que o mais importante hoje é essa situação. Vocês estão sabendo, desde maio do ano passado, o Pedrinho conseguiu, né? Quando eu falo Pedrinho, é o clube associativo, Vasco Associativo, conseguiu na justiça uma liminar que afastou temporariamente a 77 Partes do controle da empresa, como acionista majoritária, afastou a 77 Partes do controle da empresa Vasco da Gama SAF. Com isso, o associativo retomou o controle da empresa. Não retomou as ações, retomou apenas o controle da empresa e afastou a 77 Partes. De lá para cá, o Conselho Administrativo da Vasco da Gama SAF, que já estava confuso, já estava cheio de opções de desaparecimento, ninguém aparecia da 77 Partes, etc. e tal, foi desfeito praticamente, né? E até hoje eles não conseguiram indicar 2 representantes desse Conselho Administrativo. Então o Vasco vem sendo, a Vasco da Gama SAF, administrada pelo associativo diretamente, com o Conselho de Administração todo formado pelo associativo, visto que a 77 Partes não consegue indicar representantes para o Conselho Administrativo da Vasco da Gama SAF. Ela que vai eliminar, ela perde cadeiras no Conselho, mas ela se mantém no contrato social da empresa. Ela é uma das sócias da empresa. Ela não. A 777 Carioca. Bem, essa história, quando o Salgado vende o Vasco para a 77 Partes, que ele faz negócios com a 77 Partes, a 77 Partes diz para o Salgado o seguinte: olha, ok, vamos fechar, tá tudo fechado, ok, mas eu não posso comprar vocês direto. Eu sou um grupo muito grande, né? Eu tenho vários braços. Eu tenho braços na aviação, mercado financeiro, seguro, clube de futebol pelo mundo. Eu geralmente monto uma empresa e que essa empresa que vai ser sócia de vocês, tá ok? Ah, então tá legal. Então tá bom. Aí ela foi lá e montou a 777 Carioca. Bacana. Ponto. Vamos dar uma parada nessa conversa e vamos voltar à história da liminar. Então, quando o Pedrinho coloca a liminar, ele afasta a 777 Carioca, que tinha como representante no Conselho Administrativo da Vasco da Gama SAF o Jorge Wander e o Steven Pascos, que eram da 77 Partners. E a gente entendia que eles também eram os proprietários da 777 Carioca. Nós, torcedores, entendíamos assim, né? Nós não temos obrigação, a gente não leu os contratos, a gente não sabe a constituição da 77 Carioca. Enfim, o Vasco moveu a ação, o Vasco ganhou a liminar, começa o controle da Vasco da Gama SAF, ao mesmo tempo nos Estados Unidos, o Steven Pascos e o Jorge Wander são destituídos do comando da 77 Partners. E a EICAP assume a 77 Partners, diz que ela quem é a dona agora da 77 Partners e contrata um escritório de reorganização de empresas americanas. Empresas que estão na beira da falência contratam esse escritório, que é o Riley. O B. Riley. E o B. Riley com um cara chamado Mark Shapiro, que passa a ser o gestor do grupo 77 Partners. Ou seja, um gestor contratado. Uma empresa terceirizada, ela é contratada e esse cara assume o papel de gestor. Ele começa a assinar documentos, etc. Mas ele não é o dono da empresa. Legal? Pá. Então, quando o Vasco move essa ação, que ganhou a liminar, a 77 Partes contesta a ação normal.
ela entra com um agravo de instrumento, acho que é esse o instrumento, não sou advogado, mas eu acho que é esse o instrumento que se fala, ela entra com um agravo de instrumento. E aí esse agravo não foi julgado. Ela pediu liminarmente que a liminar caísse, não caiu, e aí tem que ser julgado o agravo. O agravo ia ser julgado agora no dia 12, depois de um ano, né? 12 de março. Ou seja, a história começou lá em maio, e aí agora em 12 de março, quase um ano depois, o agravo seria julgado. Mas o Vasco, com essa confusão toda que a Atlético Party vive lá fora, pediu ao desembargador o seguinte: olha, antes do senhor julgar, o senhor pode dizer para mim quem é os donos da 77 Partners? Da 77 Carioca? Porque o que acontece? Se o juiz reformar a decisão, ou seja, se ele cassar a liminar e der razão para ir para a 777, quem assume o Vasco? O Vasco quer saber. O Vasco Associativo, que é um dos sócios, quer saber. O Vasco Associativo quer saber quem é o dono da 77 Carioca. Quem são os donos da 77 Carioca? E aí o juiz exigiu isso da 777 no processo. Falou, então, ok, a gente quer saber quem são os donos, porque essa procuração que está assinada aqui, já pelo Marco Shapiro, ela não tem validade, porque ela não tem um rastro. Eu não sei quem é o Marco Shapiro nessa sociedade. O Vasco alega isso, mas quem é esse Marco Shapiro? De onde apareceu? No Conselho Administrativo da Vasco da Gama SAF estavam o Jorge Wander e o Steven Pacho, que sempre tiveram à frente da 77 Partners. Agora não aparece mais ninguém. Está esquisito isso aí. Quem é esse Shapiro? Né? E aí a 777 Carioca, através de seus advogados, ontem respondeu ao juiz dizendo que o Marco Shapiro, que assina as procurações, ele é legalmente o proprietário da 77 Carioca e apresentou uma declaração feita em cartório, juramentada no cartório americano, onde o cartório americano comprova, através de documentações apresentadas pela 77 Carioca, que agora o Marco Shapiro é o representante legal da empresa, responde como um dono da empresa. E apresentou isso ao desembargador. Bem, quais são os próximos passos? Os próximos passos agora é o desembargador entender que está ok, que esse documento é legal, é válido, ou entender que não, que a representante legal da empresa não é o dono da empresa, que esse Marco Shapiro é, na verdade, um diretor da Beer Riley, né, que é a empresa contratada. Ou o desembargador pode ainda exigir um documento que demonstre uma alteração contratual na 77 Carioca, que ele passa a ser o proprietário dessa empresa. Mas aí é que cai em algumas dificuldades. Eu fui estudar isso para a gente poder entender. Vamos lá. Diferente das leis brasileiras, né, onde você aqui, para construir uma empresa, tem que fazer um contrato social, e aí falar, olha, fulano de tal tem tantos por cento, tantas cotas, tantos por cento de participação no contrato social, o ciclano tem tantos por cento, o Beltrano tem tantos por cento, e assim é constituída uma empresa que pode ser limitada, pode ser ME, pode ser SA, enfim, mas tem que ter um contrato social que dá origem à empresa. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você tem lá as opções da LLC, que é a empresa que está associada ao Vasco. O Vasco Associativo se associou com a 777 Carioca LLC. Essa empresa ela foi aberta em Delaware, nos Estados Unidos, que é considerado um paraíso fiscal. E aí agora nós vamos entender quais os documentos necessários para você abrir uma empresa em Delaware. Né? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter um agente registrado. A legislação de Delaware exige que cada LLC tenha um agente registrado em Delaware. O agente registrado é uma pessoa ou empresa, geralmente empresa, que concorda em enviar e receber documentos legais em nome da sua LLC. O agente deve ter um endereço físico em Delaware, não pode ser caixas postais, e estar disponível desse endereço durante o horário comercial normal. Ou seja, o agente registrado é uma empresa que presta esse serviço. Eu quero abrir uma empresa em Delaware, eu tenho que contratar um agente registrado. E esse agente registrado tem que ser de Delaware. Primeiro passo. É o único link que eu tenho com os órgãos públicos de Delaware. Não, quem responde pela empresa é o agente registrado lá em Delaware. Ele recebe documentos, ele aceita, ele que apresenta as guias de imposto paga. É tipo eu ia comparar com um contador aqui, mas não é. Você tem que ter a sua contabilidade da empresa. Não é um contador. Ele é um intermediário contratado.
E ele precisa estar em Delaware. Os donos não precisam morar em Delaware, nem nos Estados Unidos, para abrir uma LLC. Tá? O cara não precisa morar nos Estados Unidos. Eu aqui no Brasil posso abrir uma LLC em Delaware desde que eu contrate um agente registrado. Bacana? Outra coisa que é necessário é o certificado de formação, que é a espécie de um contrato social. Para criar oficialmente uma LLC em Delaware, você deve registrar um certificado de formação na divisão de corporações de Delaware. Esse documento inclui informações básicas sobre a sua empresa, incluindo o nome e o endereço do seu agente registrador. Você vai colocar o nome da empresa, o nome e o endereço do seu agente registrado. Observe que os dados do membro ou gestor não são necessários. Então, meus amigos, para você abrir uma empresa em Delaware, você não precisa dizer quem são os donos dessa empresa. Você abre uma empresa sem dizer quem são os donos. Você só precisa do agente registrado em Delaware. E aí o Marco Shapiro vai no cartório e fala, olha, o dono sou eu. E o agente registrado é o fulano de tal em Delaware. O cartório vai dar ok. Ele fez uma declaração juramentada no cartório que ele é o dono. Qualquer um pode ser o dono. E aí, meus amigos, o Shapiro apresenta essa declaração e coloca lá para o desembargador. O desembargador pode aceitar isso, né, que eu acho que vai aceitar. E não tem muito para onde fugir. Vendo a legislação americana, não tem. Os caras escondem um dono, né, na LLC, principalmente em Delaware. A LLC em outros estados americanos, você precisa apresentar os donos. Em Delaware, não. Delaware é um paraíso fiscal exatamente por causa disso. Você paga pouco imposto, você só paga imposto para $300 por ano, o resto tudo, se você não tiver negócios em Delaware, você não gere riquezas dentro de Delaware, você paga uma taxa de $300 por ano e não paga mais imposto nenhum. Então o cara abre uma empresa lá, vem fazer negócio no Brasil, paga $300 por ano lá, barato, né? Paga o agente registrado, deve, claro, ninguém trabalha de graça, o cara é o intermediário entre o governo e tal, apresentar que o imposto está pago, tal, sou eu aqui que recebo documentos, notificações da empresa, tal, sou eu. Não preciso ter um endereço em Delaware, eu não preciso ter uma loja, um galpão, não preciso ter uma sala comercial, não preciso ter nada. Eu basta ter um agente registrado, tudo vai para o endereço do agente registrado. E aí agora o Marco Shapiro, que é esse senhor que está aí na tela, ele assume em um cartório, através de documentos, lá ele apresenta um juramento, e aí, através de uma declaração juramentada e traduzida por tradutores da Justiça Brasileira, né, aceitos pela Justiça, apresenta esse documento ao nosso desembargador, que deve provavelmente aceitar. O escândalo não está nisso, porque isso é uma lei americana. É o paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, em Delaware. Por isso que a 77 Partners já criou a empresa em Delaware. Ela sabe que ela não precisava mostrar quem eram os donos da empresa. Então o Vasco, o senhor Jorge Salgado, né, e quando eu falo Salgado, eu falo toda a cúpula, né? O Jorge Salgado, que é o cabeça, é o presidente. Ele vai numa negociação com um grupo americano chamado 777 Partners, onde ele tem o Josh Vander e o Steven Pasco, que se apresentam como donos, presidente, vice-presidente do grupo. É os caras que vêm aqui, que dão entrevista, que visitaram o CT e apareciam toda hora. Enfim, eram os donos da 77 Partners. O Vasco nunca fechou negócio com a 77 Partners. Legalmente, o sócio do Vasco, da Vasco da Gama SAF, é a 777 Carioca LLC. E o Salgado nunca quis saber quem era o dono da 77 Carioca, porque não aparece. No contrato que o Salgado assinou, só aparece o nome do agente registrado. Olha, desculpa, eu demorei 40 minutos no Google para entender essa situação. Pesquisando alguns sites, lendo algumas coisas, né? Alguns sites que orientam como abrir empresa em Delaware. O Salgado é um homem experimentado, é um cara que ele é rico, ele é um homem de negócios, ele tem uma empresa de factoring, de fomento no mercado financeiro, é um cara considerado uma águia em negócios. Você acha, você acredita, torcedor, que o Salgado não sabia disso? Que ele vendeu o Vasco para uma empresa que não aparece os donos dela?
Você acredita nisso, que o Salgado não sabia? Ele era inocente nessa história? Eu, em 40 minutos, descobri isso. O Salgado, que é um cara de negócios, que viaja ao mundo todo, fala o inglês fluente, lê muito bem inglês. Na hora de ver o negócio, peraí, tá bom, vocês abriram uma empresa lá. Mas abriram uma empresa lá em Delaware, mas quem é o dono? Não precisa dizer o dono? Não, é só o agente registrado. Mas quem é esse agente registrado? Não, agente registrado é um cara que é de contrato lá, parceiro. Tá, é legal, tá, mas pô, peraí. E se der um problema aqui no Brasil? Em que? Vai falar com a gente, tá? Mas em que momento diz que a 77 Partners é a dona da 77 Carioca? Em momento nenhum. Agora virou Casa da Mãe Joana. Agora é o Shapiro que é o dono. Amanhã o Shapiro sai e é o Chapolin. É o Chapolin Colorado. Pode ser o dono também. Olha, é vergonhoso e eu acho que é um caso de gestão temerária. Essa venda da Vasco da Gama SAF, ela foi feita dentro de um escândalo, né? E eu não sei se os caras que leram o contrato, os 15 do conselho que tiveram acesso ao contrato, porque eu sei que esses 15 também não tiveram acesso ao contrato inteiro, só parte do contrato, tiveram acesso ao quadro societário do contrato. Porque no quadro societário do contrato está lá que a 77 Carioca LLC estaria comprando várias ações ao longo dos aportes. Mas, na verdade, não existe dono. Ninguém sabe quem é o dono. O negócio é escondido. Não existe um documento, nem nos Estados Unidos, que diga que o dono da 77 Carioca LLC é a 77 Partners. Você não precisa apresentar isso lá nos Estados Unidos. Você precisa ter só o agente registrado. Agora, eu ainda não consegui entender se o agente registrado ele é responsabilizado por falcatruas da 77 Partners. Eu já sei da 77 Carioca, da empresa. O que eu já entendi é que uma empresa LLC, por exemplo, os bens pessoais dos seus proprietários não entram no jogo em caso de dívida da empresa. Em caso de falência da empresa, não se pode pegar os bens pessoais dos fundadores da LLC. Já é uma grande proteção. Então, é um paraíso fiscal, você não sabe quem é quem. Você vai assinar um contrato, você vai vender o teu clube, o teu time, a sua empresa Vasco da Gama SAF, recém-criada, do zero. Você vai vender essa empresa para um cara que já apresenta um negócio dessa forma, onde não existem os donos. Então, todo esse negócio que as pessoas ficam falando, para de falar besteira, torcedor. O dono da 77 Carioca é o Luiz Melo, é o Salgado, é o Osório. Cara, não existe dono. Cai na real, amigo. Para de falar besteira, essa bobagemzinha. O Shapiro é um laranja, ele é um laranja, mas de quem? Ninguém sabe. Nem nos Estados Unidos se sabe quem são os donos. Burro, idiota ou mal intencionado é aquele que assina um contrato nesses termos. Uma empresa LLC criada em Delaware, pô. E desculpa, para mim não tem inocente nessa história. Todo mundo homem de negócio ali, pô. Agora, um negócio que é criado por um cara, o Osório, que era um cara que sofria delação dentro da Lava Jato, você não pode esperar outra coisa. Mas o sócio do Vasco foi lá e acreditou em um presidente que estava sob júdice, em cima de uma liminar. Jorge Salgado era presidente em cima de uma liminar. Mas você, sócio do Vasco, foi lá e votou sim, vende sim. Urubu otário, a 777 tem dinheiro à beça. Foi você que fez isso. E agora para desfazer, meu amigo? Essa história de que, no fundo, o Pedrinho é sócio do... Cara, essas teorias de conspiração, nada disso existe, cara. Deixa de ser bobo. Parar com essas bobice. O sócio é o Luiz Melo, o sócio é o Jorge Salgado, tá? Tudo mentira. Não tem sócio. Não aparece o sócio em lugar nenhum. Ninguém sabe quem são os sócios da 777 Carioca LLC. Os sócios não aparecem. Essa que é a grande verdade. E agora o dono virou o Shapiro, que não responde com seus bens pessoais, que é uma LLC. A 77 Carioca, o único bem que ela tem é ser sócia do Vasco, não tem bem nenhum. Então o Vasco não vai conseguir indenização de nada, a não ser talvez pegar e retomar as ações. Paga com as ações que eles compraram. O único bem deles hoje é os 31% das ações que eles têm da Vasco da Gama SAF.
pode ser que a indenização seja essa, paga, devolver os 31% do Vasco e ponto final. Porque, do contrário, os caras não têm bem nenhum, não tem garantia nenhuma, o Vasco se associou a um fantasma, que não tem lastro financeiro, não tem proprietário, não tem bens, se tem bens pessoais não podem ser usados, e a responsabilidade é do senhor Salgado, que fez isso e que omitiu isso para o sócio vascaíno. Já que o contrato era fechado, você tinha que ter falado um negócio desse. Olha, está vendendo, mas o negócio é feito assim, ó. Mas ninguém quis falar a parte do filho feio. E agora? Não tem como responsabilizar nenhum dos americanos. Não vai dar em nada. Não acontece nada. Não tem como você correr na justiça americana atrás disso. Mas aqui no Brasil, eu acho que tem como responsabilizar. Se não criminalmente, porque talvez não tenha nenhum crime nisso. Talvez tudo que o Salgado fez foi legal, apesar de ter sido imoral. Mas o mínimo que pode ser feito é expulsar esse senhor do quadro societário do Clube de Regata Vasco da Gama. Esse senhor não pode pisar em São Januário. O senhor não pode, mas até ele não é vascaíno. Ele não é vascaíno. Então, no mínimo, é isso que pode dizer. Prisão, difícil demais. Nem lá para os americanos, nem aqui para os brasileiros. O processo foi muito bem feito. Por incrível que pareça, dentro dos Estados Unidos existe uma proteção à picaretagem, que é Delaware. E o Vasco fez um negócio com esses caras. Você já, desde o início do negócio, você está vendo que o negócio está esquisito. Mas o Vasco foi até o final e fez. Por quê? Temos que levantar os porquês. Bobo, ninguém é bobo. Ninguém foi inocente. Não acredito na inocência do Salgado em fazer contrato com uma empresa que os sócios não aparecem. Você não sabe quem são os sócios. Não acredito nisso. E legalmente, por que Jorge Wanda e o Steven Pascos e mais outros lá participavam do conselho administrativo da Vasco da Gama SAF, se eles não eram sócios da Série 7 Carioca, e sim da Série 7 Partners? Porque a história que a Série 7 Partners é dona da Série 7 Carioca é na conversa, na ideia. Não tem um documento que prove essa história. E esse é um grande problema agora. Na época, não, eu fechei negócio com a Série 7 Partners, o dinheiro está entrando e tal, mas não tem nenhuma prova que a Série 7 Partners seja dona da Série 7 Carioca. A nível de documento, de papel. Claro que no dia a dia, a transferência de dinheiro, se veio da conta da 77 Partners, ou se veio de uma conta americana da 77 Carioca, isso vai ter que levantar para tentar construir um vínculo e mostrar que os donos da 77 Carioca, na verdade, não é o Chapeiro, e sim a 77 Partners. O imbróglio jurídico do Vasco está longe de acabar. Eu espero que o desembargador não queira prejudicar o Vasco, porque se ele der o ganho para a 77 Carioca, ele desmonta o Vasco. Os caras têm que assumir o Vasco. E os caras não sabem nada, os caras não querem nada, os caras vão dilapidar o Vasco, vão tomar o Vasco, vão acabar com tudo que o Vasco tem. Então, é um momento perigoso o que está acontecendo agora. Espero que tudo corra bem, que o desembargador seja sensato e proteja o clube de futebol brasileiro. Mesmo que ele não seja Vasco, mas que ele entenda que o risco é muito grande de colocar na mão de ninguém sabe quem. Está explicado que os caras estão brincando com a justiça brasileira porque eles têm esse poder de Delaware não apresentar os proprietários, de nunca apresentar o proprietário. Ninguém sabe quem é o dono de uma empresa aberta em Delaware, se a empresa assim escolher ficar. Isso é muito grave, você fazer negócios dessa forma. Responsabilidade do senhor Salgado, do senhor Osório, do senhor do Estado, um advogado renomado. Olha, uma vergonha, e é caso de, no mínimo, de expulsão do quadro societário. A pergunta que fica é: cadê o Conselho Deliberativo do Vasco? Não vai se reunir? Porque tem que começar a votar a expulsão do seu Salgado. Acaba esse negócio de fazer. Nós estamos fazendo uma comissão para investigar o envolvimento. Para! A comissão agora tem que parar. Para! Diante dessa situação, o Conselho Deliberativo tem que se reunir, pedir explicações sobre o Salgado. Mas o senhor sabia quem era o dono? Não sabia. Como? Que documento que o senhor leu? Não, no documento tinha os sócios da 77 Carioca? Você tem como provar isso? Porque agora apareceu que os caras não têm dono. Como é que o senhor vende uma empresa do Vasco
sem saber para quem o senhor está vendendo, sem nome. Porque o Josh Wander falou que era dele, a empresa. Porque ela também chamava 777, que é só por isso. Então só tem que explicar isso no Conselho Deliberativo. E não é caça às bruxas, não. Não é vingança, não. É justiça ao Vasco. O Vasco não merece ter esse senhor, por toda a história que ele tem no Vasco, não merece esse senhor dentro do Vasco, tudo que ele fez. Isso é um crime contra o Vasco. Não sei se isso dá cadeia. Acho que não dá. Mas expulsão do quadro societário tem que ser feita hoje. Hoje, sábado, tem que se reunir, no máximo amanhã, segunda-feira, expulsando esses caras do quadro societário. O Conselho Deliberativo do Vasco não pode ser frouxo. Cambada de frouxo. Eles estão aí, entraram pela Sempre Vasco, do Pedrinho, são amiguinhos dos caras, contribuíram, ajudaram, e agora tem que ser macho e botar os amiguinhos para fora. Porque o que foi feito é muito grave. Quero ver quem vai colocar a cara ou não vai dar em nada. Vai ficar nessa pizza aí. Pizza fedida, estragada. Tá feio o negócio. Bem, pessoal, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? Assim, sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falando, comenta o que você acha de toda essa podridão. Vamos ver se daqui a pouco a gente traz mais um vídeo aqui falando de futebol, falando do jogo treino do Vasco, né? Tô sabendo já que o Vasco venceu o Boa Vista por 2-1, mas tem história aí no jogo treino. Sempre coisas que aconteceram. A gente pensou só algumas confirmações aí, a gente vai gravar um segundo vídeo aí daqui a pouco, colocar no ar aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau.